Capítulo 245. Depois de chegar em casa, Klein não teve pressa em ir acima do nevoeiro cinzento para realizar uma divinação. Em vez disso, ele agiu como se nada tivesse acontecido. No processo, ele ouviu uma oração ilusória e vagamente a reconheceu como sendo uma voz feminina. Depois de experimentar os murmúrios devastadores do verdadeiro Criador, minha habilidade neste aspecto aparentemente melhorou um pouco. Klein virou o jornal, absorto em seus pensamentos, e se acomodou na poltrona reclinável, imóvel e meio curvado. Ele esperou até que o relógio batesse quase 10 antes de parar o que estava fazendo e ir ao banheiro no segundo andar para se preparar para dormir. Entrando no quarto e fechando as cortinas, Klein foi para cima do nevoeiro cinzento. Ele viu que a estrela carmesim que simbolizava a justiça estava em constante expansão e contração, e também ecoava com orações. Klein expandiu sua espiritualidade e fez contato. Usando uma camisola de seda branca, a senhorita Justiça apareceu em sua frente. Sua figura ainda embaçada, como se ela estivesse na cama. Depois de recitar seu nome, Audrey foi direto ao ponto. O embaixador Bakerland é um conspirador de sequência 6 do Caminho Caçador. Ele é suspeito de ter um ajudante de sequência 5. Depois de obter informações detalhadas, pedi a alguém que perguntasse ao senhor a ele concordou em aceitar a missão de assassinato, mas a condição era 10.000 libras de ouro, ou qualquer uma das fórmulas da poção sem sombra, sepultado da calamidade, profeta ou manipulador. E elas não precisam estar completas. Parte da fórmula já seria suficiente. Escolhi o primeiro e paguei um adiantamento de 2.000 libras. Honorável senhor louco, minha decisão foi correta? 10.000 libras de ouro. A boca de Klein se contraiu enquanto ele se esforçava para se concentrar no assunto. O ajudante de sequência 5 deve ser aquele intruso do caminho vidente? A primeira coisa que se deve fazer é superestimar o inimigo. Teria o senhor a habilidade de fazer isso? Será que negligenciaria o trabalho depois de pegar o dinheiro? Sepultado da calamidade, profeta, manipulador e sem sombra são provavelmente sequência 4. Esse é o limite de um Beyonder de alta sequência. É muito provável que o senhor seja um dos 22 oráculos da Ordem Aurora. Estar posicionado na cidade das cidades, Backlund, significa que está atrás apenas dos 5 santos da hierarquia superior da Ordem Aurora. Ele deve ser a nata entre os oráculos. A Ordem Aurora possui o caminho suplicante de segredos, que é a rota direta para o verdadeiro Criador. Como um oráculo, ele tem uma alta probabilidade de ser um Beyonder deste caminho de sequência. Com base na posição de Backlund, pode-se inferir que ele é sequência 5, pastor. Claro, ele também pode ser um bispo das rosas, uma sequência anterior, mas isso significaria que é mais destacado em outros aspectos, como em sua inteligência. Eu tenho que lembrar a senhorita Justiça que ela não deve ter muitas interações com o senhor. Aos Beyonder da sequência suplicante são quase sem exceção lunáticos exibindo anormalidades ou lunáticos que esconderam bem sua insanidade. Os sequência 8, ou 20, deste caminho frequentemente ouvem a voz do verdadeiro Criador. Sim, apenas um lunático teria coragem de aceitar a missão de assassinar um embaixador de Intis e ter coragem de concluí-la. Tenho aqui parte da fórmula da poção sem sombra, bem como o ritual correspondente necessário para o avanço. Isso pode fazer com que a senhorita Justiça economize 10.000 libras. Por que o senhor precisaria apenas das fórmulas sem sombra, sepultado da calamidade, profeta e manipulador? É possível trocar entre esses caminhos nas altas sequências do caminho suplicante de segredos? Isso já é demais. Dá 5 no total. Sem sombra é do caminho do eterno sol ardente.
Sepultado da calamidade soa como se fosse do Senhor das tempestades, ou talvez da deusa da noite eterna. Eu determinei anteriormente que o eterno Sol ardente, Senhor das tempestades e o Deus do conhecimento e sabedoria têm caminhos que são relativamente semelhantes, portanto, eles se veem com animosidade. Ao que parece, sepultado da calamidade pertence ao Senhor das tempestades e é a sequência 4 do caminho marinheiro. Profeta é provavelmente do Deus do conhecimento e sabedoria. Então, a qual caminho manipulador pertence? Seria interessante se todos eles pudessem ser trocados com a sequência correspondente ao verdadeiro Criador. Sim, não posso dar a fórmula sem sombra ao Senhor a nem mesmo apenas uma parte. Os membros da Ordem Aurora são todos lunáticos que estão sempre procurando oportunidades de se vingar do mundo em detrimento da segurança pública. Itens de importância estratégica não devem ser negociados com eles. Esta não é apenas uma questão de resultados financeiros, também envolve minha própria segurança. Quando chegar a hora, aqueles lunáticos da Ordem Aurora podem muito bem sacrificar a cidade inteira. Deixe a senhorita Justiça gastar 10.000 libras, então. Parte disso inclui o pagamento que ela gostaria de dar ao meu adorador. O resto pode ser compensado a ela com o conhecimento que eu já sei. Estendendo sua mão, Klein beliscou sua bochecha. Ele não respondeu Justiça imediatamente, em vez disso conjurou uma caneta e papel, pronto para fazer uma divinação. Klein não tinha ideia de quem era o amigo de Marique. Ele só podia dizer pelo pronome, ela, que se tratava de uma mulher. O fracasso era inevitável se ele quisesse divinar diretamente a credibilidade da pessoa em questão. No entanto, Klein poderia fazer uma divinação indireta sobre sua própria segurança, o que teria uma probabilidade muito maior de sucesso. Ele não estava nem um pouco preocupado quanto a saber se sofreria uma interferência, ou quão preciso seria o resultado graças à proteção da névoa cinza. Depois de mais de 10 segundos de reflexão, Klein escreveu: é arriscado para mim contratar o amigo de Marique para ser meu guarda-costas por 3 dias. Guardando a caneta, ele removeu seu pêndulo espiritual, se concentrou e rapidamente realizou a divinação. Quando abriu os olhos, viu que o pêndulo de topázio girava no sentido horário. No entanto, a amplitude era muito pequena e sua velocidade muito lenta. Existe um certo risco, mas é bastante baixo. De confiança, Klein assentiu levemente e prosseguiu para divinar sobre o Senhor A. Da mesma forma, ele não tinha contato direto com o Senhor. Aí tudo o que sabia se baseava em descrições e inferências. Era difícil descobrir se ele era ou não capaz o suficiente, ou se estava disposto a manter sua promessa. Tudo o que pôde fazer era uma divinação indireta. Como um excelente vidente, Klein rapidamente determinou a direção, e essa direção era divinar sobre o embaixador Bakerland. Este embaixador tinha relativamente mais conexões com ele, e as informações que tinha sobre ele eram ainda mais detalhadas. Klein sabia muito bem no que a outra parte estava envolvida e, como alvo de divinação, não havia problemas. Depois de pensar um pouco, Klein escreveu: Bakerland Jean Madan terá sua vida ameaçada pelo Senhor A. Para evitar que falhasse, ele tentou ao máximo tornar as palavras vagas nessa divinação e não exigiu uma resposta definitiva. Desta vez, Klein viu que o pêndulo espiritual ainda estava girando no sentido horário, mas havia se tornado mais rápido e a amplitude havia aumentado. Isso significa que o Senhor A tentará completar a missão e que há uma boa chance de sucesso. Klein exalou lentamente e começou a responder à oração da senhorita. Justiça. Claro, não há problemas com sua decisão. Você não deve de forma alguma se expor ao confiar esta missão.
Meu adorador deseja 1000 libras por suas atividades. Isso será feito da mesma maneira que antes, e seria melhor se pudesse ser concluído até amanhã. Este será o pagamento da fórmula de suplicante da luz. Você não precisa mais procurar notícias sobre a ordem secreta. No entanto, se obtiver qualquer informação relevante, farei uma troca com você. Depois de descobrir que o infiltrado era um Beyonder do caminho vidente, a necessidade de Klein por informações sobre a ordem secreta tornou-se menos urgente. Ele originalmente queria pedir mais de 1000 libras, mas considerando como a senhorita Justiça teve que pagar 10.000 libras para assassinar o embaixador, era provável que suas finanças estivessem no limite, portanto, ele pediu apenas o mínimo. Depois de fazer tudo isso, Klein não se demorou e voltou imediatamente ao mundo real. Reticências. Audrey estava segurando uma partitura musical e cantarolando uma melodia. A lua vermelha era vagamente discernível do lado de fora da janela. De repente, uma névoa cinza e espessa apareceu em sua frente. Uma figura sentada em uma cadeira antiga olhou para ela e falou em voz baixa. Audrey deixou escapar um suspiro de alívio ao ouvir a resposta do senhor louco. Ela não estava mais tão nervosa quanto antes. 1000 libras. Minha dívida com o senhor louco está perto de ser paga. De repente me sinto muito mais relaxada. Audrey descansou a partitura contra o peito e pensou com suas covinhas aparecendo. Embora ela só tivesse 1000 libras para gastar por um período considerável de tempo nos próximos dias por estar em uma situação financeira difícil, tudo o que precisava fazer era cerrar os dentes, e arranjar 1000 libras não seria um problema. Vou pegar mais um pouco emprestado de Glam e extender esse empréstimo com mais prestações. Audrey teve uma boa educação financeira, afinal, seu pai era um poderoso banqueiro nos bastidores. Reticências. Ao meio-dia de quinta-feira, Klein ouviu outra oração ilusória. Ele então confirmou que senhorita Justiça havia depositado o dinheiro em sua conta anônima. A reconciliação bancária e liquidação feita em Backlund poderiam ser concluídas no mesmo dia, o que significa que a partir de sexta-feira, Klein poderia sacar o dinheiro de qualquer agência do banco de Backlund na cidade. Depois do almoço, Klein mais uma vez se encontrou com Mary Gale. Ela o levou para fora do clube Kelag, onde os dois membros esperavam. Um era um cirurgião conhecido, Aaron Ceres, e o outro um professor de equitação aristocrático, Tallin Dumont. Depois de se cumprimentarem, o esguio e um tanto indiferente médico de óculos de aros dourados entrou primeiro no clube, deixando o professor de equitação, Tallin, que tinha cabelos castanhos cacheados e curtos, para conversar com Klein em meio a sorrisos. Se não fosse por Mary ter mencionado você, eu não saberia que Backlund tinha mais um detetive de destaque se juntando ao seu escalão. Se houver alguma coisa que eu precise no futuro, vou procurar por você. Então, deixe-me agradecer antecipadamente. Klein sorriu em resposta. De acordo com a introdução de Mary na carruagem, ele descobriu que Tallin era originalmente de sangue nobre. Seu avô tinha um título nobre de visconde, mas era uma pena que seu avô tivesse esbanjado toda a sua riqueza. Seu pai tinha quase 10 irmãos e mais de 6 irmãs e, como nobres cujos títulos eram determinados pela quantidade de terras que possuíam, uma vez que a quantidade de terras ficasse abaixo de um determinado padrão, o título de nobreza hereditário seria reduzido. No entanto, isso também dependia do humor do rei. Tallin era diferente dos outros filhos da nobreza, que poderiam obter uma considerável soma de dinheiro quando atingissem a idade adulta. E devido à reputação de seu avô, ele não tinha como entrar no governo como funcionário, ou ser mordomo de outra família nobre. Portanto, ele só poderia usufruir de suas vantagens e acabou se tornando professor de equitação para muitos nobres.
Sua renda era considerável, cerca de 400 libras por ano. Ai, divórcio realmente leva à pobreza. Não se sabia se Tallien estava insinuando a situação de Mary Gale ou se ele se lembrou de seu avô, que parecia ter mais descendência em Tis. Incapaz de se envolver na conversa, Klein o seguiu até o Clube Kelag, onde viu um grande salão bem iluminado.